Faltavam apenas 30 minutos para o casamento começar. Os convidados já se acomodavam na igreja decorada com flores brancas e velas perfumadas. O coral afinava as vozes e tudo parecia perfeito, digno de um conto de fadas. Mas do outro lado da parede, Lara respirava com dificuldade. O coração acelerado, o véu tremendo em suas mãos. Ela não estava nervosa por causa do casamento. Estava em choque pelo que acabara de ouvir. Através da parede fina do salão dos padrinhos, a voz do noivo ecoava, fria como uma lâmina. Eu só estou me casando por interesse. Ela é rica, ingênua e fácil de manipular. Lara congelou. O som da voz de Daniel, o homem com quem ela sonhava viver o resto da vida, soava irreconhecível. Ele continuou rindo com um tom arrogante. Assim que eu colocar meu nome nas empresas do sogro, me separo. Já tenho quem eu amo de verdade. Ela levou a mão à boca para não gritar. As lágrimas borraram a maquiagem perfeita, mas ela nem se importou. O mundo dela estava desmoronando. Do outro lado, um amigo dele respondeu hesitante. Cara, isso é pesado demais. Pesado? Daniel riu. Pesado é ter que fingir amor todos os dias para conseguir o que quero. Cada palavra era um golpe. Lara lembrava de todas as promessas, dos planos de viagem, das noites em que ele dizia, você é o amor da minha vida. Tudo era mentira. O vestido de noiva, os convites luxuosos, os 250 convidados, nada fazia mais sentido. Ela estava prestes a se casar com um homem que a atraía, que zombava dos sentimentos dela e que via aquele casamento como um investimento. Lara se encostou no espelho respirando fundo. O reflexo mostrava uma mulher destruída. Mas aos poucos o olhar dela mudou. A dor deu lugar a algo novo, algo frio, silencioso e poderoso. Ela enxugou as lágrimas e sussurrou para si mesma. Ele acha que me enganou, mas hoje quem vai ser enganado é ele. Com um sorriso amargo, pegou o celular e enviou uma única mensagem para o pai. Preciso falar com o senhor. Agora. Lara ajeitou o véu, respirou fundo e caminhou até a porta. Lá fora, todos esperavam ver uma noiva apaixonada entrar na igreja. Mas o que veriam seria o nascimento de uma mulher disposta a transformar o próprio casamento na arma perfeita para sua vingança. Enquanto esperava o pai chegar, Lara se olhou mais uma vez no espelho. Como ela tinha sido tão cega? Durante 2 anos viveu acreditando que havia encontrado o amor da sua vida. Daniel tinha surgido como um verdadeiro príncipe, elegante, educado, gentil. Ele apareceu em um jantar beneficente, lembra? Aquela noite parecia a saída de um sonho. Lara sempre fora reservada, desconfiada, mas Daniel quebrou todas as defesas dela com uma facilidade assustadora. No primeiro encontro, ele elogiou o jeito simples dela, diferente das mulheres metidas que ele conhecia. Dizia que amava como ela falava de arte, como sonhava abrir sua própria ONG, como ria de qualquer bobagem. E Lara acreditou. Acreditou em cada mensagem, em cada flor deixada na portaria, em cada "bom dia, minha princesa" que ele enviava religiosamente. No começo, os amigos dela até desconfiaram. Esse cara parece bom demais para ser verdade, diziam. Mas Lara defendia. Vocês não o conhecem como eu. Ah, se soubessem. Com o tempo, Daniel começou a se aproximar da família dela. O pai, empresário respeitado, ficou encantado com o rapaz educado que falava sobre negócios com tanta segurança. Daniel sempre sabia o que dizer, como agir, quando sorrir. Era o genro perfeito. E enquanto isso, Lara se apaixonava cada vez mais. Mas agora, lembrando de tudo, cada lembrança doce virava um espinho cravado na alma. O jantar à luz de velas em Paris, a viagem surpresa ao litoral, o pedido de casamento no topo de um prédio com chuva de pétalas e música ao vivo, tudo fazia parte de um roteiro.
Um plano meticuloso para ganhar a confiança dela, o acesso à fortuna do pai e transformar o amor em um negócio. Ela se lembrou da vez que ele fingiu preocupação porque o carro dele foi roubado e ela o ajudou a comprar outro com o cartão do pai. Ou quando ele chorou dizendo que a mãe estava doente e ela transferiu dinheiro para ajudar com o hospital. Mentiras. Todas. A dor apertou o peito. Ela queria gritar, quebrar tudo, mas respirou fundo. Não valia a pena perder o controle. Daniel acreditava que ela era frágil, ingênua, uma bonequinha de porcelana. Mas ele estava prestes a descobrir o erro que cometeu ao desestimar a mulher errada. Lara ouviu o som da porta se abrindo. O pai dela tinha chegado. O olhar dele, experiente e atento, captou em segundos que algo estava errado. "O que houve, minha filha?" Ela apontou para a parede, onde as vozes de Daniel e os padrinhos ainda ecoavam. "Ouça, pai." Enquanto o homem se aproximava e ouvia a confissão, o semblante dele mudou. O empresário calmo deu lugar ao leão protetor. Mas antes que ele pudesse agir, Lara o segurou pelo braço. Os olhos dela estavam firmes, frios, diferentes. "Pai, não quero cancelar o casamento." Ele perguntou incrédulo. "Você enlouqueceu?" Ela respondeu com um meio sorriso. "Não, pai. Eu só aprendi a jogar." E naquele instante o plano começou a nascer. O pai de Lara se manteve imóvel, ouvindo cada palavra que vinha do outro lado da parede. A voz de Daniel soava cada vez mais repulsiva. "Daqui a alguns meses terei acesso total à empresa da família dela", ele dizia, com orgulho. "O sogrão já confia em mim. Assim que o casamento for oficial, vou conseguir procuração para assinar contratos em nome deles." Lara sentiu um arrepio subir pela espinha. O homem que ela achava ser seu amor estava planejando roubar a própria família. Mas ele ainda não tinha terminado. "E quando tudo tiver no meu nome, quando eu tiver garantido uns bons milhões, aí sim eu largo essa patética e fico com quem realmente amo." "Você está falando sério?" o padrinho perguntou incrédulo. Daniel deu uma risada curta. "Mais séria do que nunca. A Júlia está grávida de 3 meses. Assim que eu resolver tudo, vamos sumir juntos." O ar ficou pesado. O pai de Lara cerrou os punhos, mas ela o segurou novamente. "Não, pai", sussurrou. "Deixa ele falar. Quero ouvir tudo." Do outro lado, Daniel continuava. "Essa gente rica acha que é esperta, mas não tem noção do mundo real. A Lara é mimada, criada em berço de ouro. Não tem coragem nem para brigar. Vai chorar um pouco, postar frases tristes e pronto. Depois disso, eu desapareço." Lara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Frágil? Mimada? Pensou. Quantas vezes ela havia trabalhado noite adentro para provar que podia comandar a própria vida? Quantas vezes abriu mão de festas, viagens, descanso para ajudar o pai na empresa da família? E aquele homem, o mesmo que se dizia orgulhoso dela, agora cuspia veneno pelas costas. Quando Daniel mencionou que planejava desviar dinheiro e transferir valores para o exterior, o pai dela respirou fundo e falou baixinho. Ele acabou de cavar a própria sepultura. Lara virou o olhar, firme, decidida. Ele acha que está controlando o jogo, pai. E não está? Ela sorriu. Um sorriso frio e calculado. Não mais. Ela pegou o celular, abriu o gravador de voz e posicionou próximo à parede. Cada palavra dita por Daniel se transformava em prova. Cada risada arrogante dele se tornava uma confissão. Você vai mesmo se casar? Perguntou o Padinho, ainda atônito. Claro que vou, respondeu Daniel. É só mais uma parte do plano. O casamento é o passaporte para minha nova vida. Lara se levantou, respirou fundo e olhou para o pai. Eu vou casar com ele. Não, minha filha, isso é loucura, ele disse, surpreso. Loucura seria deixar esse canalha sair impune. Ele quer um casamento? Vai ter, mas não do jeito que imagina. O pai a observou em silêncio. Aquela não era mais a menina doce que ele conhecia. Era uma mulher ferida, sim, mas também fria, inteligente e perigosa. Então, o que você pretende fazer? Perguntou ele. Lara encarou o espelho, o olhar duro como vidro. Casar, sorrir para as câmeras, beijar o noivo e depois destruir cada pedacinho da vida dele.
O silêncio no salão da noiva era quase sufocante. Do outro lado da parede, as vozes continuavam, mas Lara já não chorava. O choro havia secado e o que restava agora era a pura determinação. Seu pai Álvaro Montenegro respirava fundo, tentando conter a raiva. Esse homem não merece 1 minuto de piedade, Lara, disse ele, a voz grave. Eu posso cancelar tudo agora. Mando tirarem ele daqui algemado. Mas ela balançou a cabeça. Não, pai. Se o senhor fizer isso, ele vai se passar por vítima. Vai chorar, inventar histórias, e as pessoas vão acreditar. Ela se aproximou e falou com frieza assustadora. Eu quero que ele pense que venceu. Quero que sorria no altar, acreditando que me enganou. Só assim a queda dele vai ser completa. Álvaro a olhou surpreso. Aquela não era mais a filha Dulce que ele conhecia. Havia algo novo nos olhos dela. Uma fúria controlada, perigosa e inteligente. Você sabe no que está se metendo, filha? Perguntou ele com cautela. Lara assentiu. Sei. E o senhor vai me ajudar. Ele cruzou os braços. Como exatamente? Ela respirou fundo. Primeiro, vamos deixar ele se sentir seguro. Quero que pense que tudo está saindo como planejado. Depois, vamos coletar provas. Mensagens, movimentações bancárias, gravações, tudo. E o que você vai fazer até lá? O pai insistiu. Eu vou ser a esposa perfeita, respondeu com um meio sorriso. Atenciosa, carinhosa, amorosa e invisivelmente perigosa. Álvaro, apesar da raiva, não pode deixar de sentir orgulho. Você é a minha filha mesmo, fria quando precisa ser. Ela sorriu. Aprendi com o melhor. Lara olhou para o celular que ainda gravava cada palavra do outro lado da parede. Daniel ria alto contando seus planos como se fosse um gênio do crime. Já tenho tudo o que preciso, ela disse, encerrando a gravação. Agora é hora de transformar o altar na primeira cena da ruína dele. Álvaro assentiu, já com a mente de empresário funcionando. Vapor. Vou cuidar da parte legal. Amanhã mesmo, cancelo qualquer transferência de bens. Faça isso sem que ele perceba, alertou ela. Quero que ele assine os próprios papéis de destruição, achando que está assinando o futuro dele. O pai estendeu a mão. Então, estamos juntos nessa. Lara apertou com firmeza. Até o fim. Lá fora, os sinos começaram a tocar. O som ecoou pela igreja como um lembrete cruel. O casamento estava prestes a começar. Lara ajeitou o vestido, respirou fundo e olhou para o pai. Está pronta para isso? Ele perguntou. Não, pai, respondeu ela com o sorriso gelado. Mas isso nunca foi sobre estar pronta. É sobre mostrar o que acontece quando alguém brinca com a mulher errada. E assim, com o coração em chamas e a mente mais fria do que nunca, Lara caminhou para o altar, não para viver um conto de fadas, mas para começar a mais calculada vingança que aquele homem já veria na vida. Os sinos da igreja ecoavam alto quando Lara apareceu à porta principal. Todos os convidados se levantaram ao mesmo tempo. O vestido, feito sob medida, refletia a luz suave das velas. O véu longo parecia flutuar. E o sorriso no rosto dela, aquele sorriso enganava qualquer um. Ninguém ali imaginava que por trás daquele olhar sereno existia uma mulher com um coração em guerra. Do altar, Daniel a observava, hipnotizado. Ele estava radiante em seu terno cinza claro, transbordando confiança. Acreditava estar prestes a garantir o futuro, dinheiro, status e poder. O olhar dele era o de um homem satisfeito com a própria esperteza. Mas Lara sabia a verdade. Enquanto caminhava lentamente até o altar, sentia as pernas firmes, o coração sob controle. Cada passo era calculado, cada respiração medida. As pessoas a viam como a noiva mais linda e apaixonada, mas dentro dela algo gritava: hoje não é o começo da minha vida, é o começo do fim dele. O pai dela, ao lado, segurava o braço da filha com força. Lembre-se, você está no comando, sussurrou. Lara apenas assentiu, mantendo o sorriso. Quando chegaram diante do padre, o olhar de Daniel era de puro encanto. Ele pegou as mãos dela e disse em voz doce: você é o maior presente que a vida me deu, meu amor. Lara conteve o riso por dentro.
Presente? Você ainda não viu o que vem no embrulho. O padre iniciou a cerimônia. As palavras soavam distantes, promessas, amor, fidelidade, ironias para quem sabia o que estava prestes a acontecer. E então veio a pergunta que todos esperavam. Daniel Almeida, você aceita Lara Montenegro como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe? Eu aceito, respondeu ele sem hesitar, com um sorriso confiante. O padre virou-se para ela. E você, Lara Montenegro, aceita Daniel Almeida como seu legítimo esposo? Por um breve instante, o silêncio tomou conta da igreja. Os convidados prenderam a respiração. Lara olhou nos olhos de Daniel e viu apenas falsidade. Então sorriu e respondeu com voz doce, mas firme. Eu aceito. Mas dentro dela, o verdadeiro significado era outro. Eu aceito destruir você até o último centavo. O público aplaudiu emocionado. Daniel beijou a noiva com paixão teatral e as câmeras registraram um momento perfeito. Que casal lindo! Murmuravam. Mas o que realmente acontecia ali era o início de uma caçada silenciosa. Durante a festa, Lara interpretou seu papel com perfeição. Dançou, riu, brindou, abraçou convidados, parecia a mulher mais feliz do mundo. Daniel a olhava com orgulho, acreditando que tinha o controle. Enquanto isso, Lara observava cada gesto dele com atenção cirúrgica. Sabia que a máscara dele logo começaria a cair e, quando caísse, ela estaria pronta. No final da noite, quando Daniel sussurrou em seu ouvido, agora somos uma família de verdade. Ela sorriu e respondeu calmamente, sim, amor, uma família. Até que a verdade nos separe. E assim foi a lua de mel mais perigosa da história, não com beijos e juras, mas com uma vingança disfarçada de amor. O avião pousou em Paris sobre um céu dourado de primavera. Para os convidados e familiares, era a lua de mel dos sonhos, o casal perfeito vivendo-o felizes para sempre. Mas na mente de Lara, cada segundo era parte de uma missão. Assim que chegaram ao hotel, Daniel já começou a agir como um homem no controle. Amor, amanhã eu vou precisar resolver umas coisas rápidas de trabalho. Só uma videoconferência, nada demais. Lara sorriu docemente. Claro, querido, você é um homem ocupado. Ele não fazia ideia do que aquele sorriso escondia algo muito maior. Nos primeiros dias, Lara observou tudo. Daniel passava horas no notebook, trancado na varanda do quarto, falando em voz baixa ao telefone. Ela não o confrontava, apenas observava como uma caçadora à espreita. Anotava horários, mensagens suspeitas e o número da amante que aparecia constantemente na tela do celular dele. Numa manhã, enquanto ele dormia, profundamente, Lara aproveitou para agir. Com um simples toque, espelhou o celular de Daniel no dela, usando um aplicativo de sincronização. Agora, cada mensagem, ligação e foto que ele trocava era automaticamente registrada no dispositivo dela. O jogo tinha mudado, e ele nem imaginava. Naquela noite, fingindo estar exausta, ela esperou até ouvir o som do chuveiro. Correu até o notebook de Daniel e acessou as conversas arquivadas. Entre e-mails e planilhas, encontrou o que procurava. Contratos falsos, transferências bancárias suspeitas e um plano detalhado de desvio de dinheiro da empresa de sua família. Bingo! Murmurou, tirando fotos com o próprio celular. Minutos depois, Daniel saiu do banheiro, enrolado na toalha, e a encontrou sentada à beira da cama, olhando o nada. Está tudo bem, amor? Lara sorriu. Só pensando em como sou sortuda de ter te encontrado. Ele se aproximou, confiante, e eu de ter te conquistado. Ela o abraçou, escondendo o ódio por trás do carinho. Nos dias seguintes, Lara continuou sua encenação perfeita. Tirava fotos românticas, postava legendas apaixonadas nas redes sociais e fazia o mundo acreditar que vivia um sonho. Enquanto isso, cada passo dele era monitorado.
Certa tarde, ela saiu sozinha para fazer compras e aproveitou para se encontrar discretamente com um advogado em um café próximo. Mostrou as primeiras provas. Ele folheou os papéis com atenção e disse em voz baixa: "Se continuar coletando material assim, em pouco tempo teremos o suficiente para colocá-lo atrás das grades." Lara sorriu com calma. "Não quero só isso. Quero que ele perca tudo." Naquela noite, ao voltar ao hotel, Daniel a recebeu com um beijo e um brinde. "Ao nosso amor", disse ele erguendo a taça. "Ao nosso amor", repetiu ela, olhando-o nos olhos, mas dentro de si completou em silêncio. "À sua ruína, meu querido." A lua de mel seguia com risadas, fotos e promessas, enquanto Lara, fria e implacável, transformava cada mentira dele em uma prova. E a cada nova descoberta, ela tinha certeza de uma coisa: Daniel podia achar que estava vivendo um sonho, mas na verdade, ele já tinha entrado no pesadelo que ela preparava. 3 semanas depois, o avião pousou em São Paulo sob uma chuva fina. Para Daniel, era o fim da lua de mel e o início da vida de luxo que sempre quis. Para Lara, era o início da caçada. Enquanto os fotógrafos ainda comentavam nas revistas sobre o casal do ano, Lara já pensava em estratégia. Assim que chegou em casa, ligou discretamente para o pai. "Pai, estou de volta e tenho tudo o que precisamos." Do outro lado da linha, Álvaro respondeu com firmeza: "Ótimo, agora começa a parte divertida." Daniel, por outro lado, mal conseguia conter a euforia. Passava horas no escritório rindo sozinho enquanto digitava. Ele acreditava que ninguém desconfiava de nada. Falava com o amante todos os dias, combinando encontros secretos, e começava a movimentar dinheiro da empresa, sem saber que cada passo seu já estava sendo monitorado. Lara instalara um rastreador em seu carro e, com a ajuda de um detetive particular, recebia relatórios diários com localização, fotos e conversas. Cada mentira dele era documentada. Cada toque de celular virava evidência. Certa noite, durante o jantar, Daniel falou casualmente: "Amor, o seu pai me ofereceu a chance de cuidar de alguns contratos da empresa. Isso pode mudar nossas vidas." Lara sorriu com doçura. "Que notícia maravilhosa! Você merece, meu amor." Por dentro, o sorriso era puro sarcasmo. Ela e o pai haviam preparado tudo. Os contratos que Daniel acreditava serem reais eram, na verdade, armadilhas legais, com cláusulas falsas e contas rastreadas. Mas ele hesitou. "Preciso da sua assinatura como representante da família." "Claro", respondeu ela calmamente. "Confio em você de olhos fechados." No dia seguinte, enquanto Daniel comemorava o sucesso de seu primeiro desvio de dinheiro, Lara e Álvaro estavam em uma reunião secreta com o advogado. "Já temos o suficiente para incriminá-lo", disse o Dr. Henrique, revisando os papéis. "Apropriação indébita, falsificação, lavagem de dinheiro." Lara o interrompeu. "Ainda não. Quero que ele se afunde mais." Henrique ergueu uma sobrancelha. "Quer vê-lo preso ou destruído?" "Os dois", respondeu ela sem hesitar. Durante os dias seguintes, Lara manteve a atuação impecável. Cuidava da casa, levava café na cama, dizia que o admirava. Daniel acreditava estar casado com a mulher mais apaixonada do mundo. Enquanto isso, cada ligação, cada e-mail e cada contrato falso era copiado e arquivado. À noite, ela olhava para o homem dormindo ao lado dela e pensava: "Você acha que está no controle, mas eu já venci. Eu só estou esperando o momento certo de te derrubar." Naquela semana, o pai dela ligou. "Pai, o banco confirmou. Ele vai tentar movimentar 15 milhões. Lara respirou fundo, olhando pela janela. A chuva batia no vidro, refletindo as luzes da cidade. "Então é agora, pai. É hora de puxar o fio da teia." Assim, enquanto Daniel planejava o golpe da sua vida, Lara preparava o golpe que o levaria direto para o abismo. Ela não queria apenas justiça. Ela queria algo muito maior. Ver o homem que a subestimou implorando por perdão diante do próprio inferno que criou.
Daniel acordava todas as manhãs se sentindo um rei. O terno caro, o relógio suíço no pulso e o sorriso de quem acreditava estar no comando do mundo. Falava com investidores, fechava negócios e até começou a ser convidado para eventos importantes. A imprensa o chamava de o genro brilhante do magnata Álvaro Montenegro. Ele adorava o som disso. Enquanto isso, Lara observava tudo em silêncio. Sorria nas fotos, posava ao lado dele e o elogiava em público. Mas cada passo daquele teatro era calculado. Cada assinatura, cada contrato, cada brinde com champanhe era mais um elo que ela colocava na corrente que o prenderia para sempre. Certa tarde, Daniel ligou para a amante e Lara, do outro cômodo, ouviu tudo pelo fone conectado ao sistema do celular dele. Meu amor, está tudo dando certo, ele dizia com voz cheia de confiança. O velho já me deu acesso total às contas da empresa. Em alguns dias farei a transferência. E ela? Perguntou Júlia. A Lara? Ele riu. Está nas nuvens, acreditando que se casou com um homem perfeito. Lara fechou os olhos, sentindo a raiva crescer como fogo dentro do peito. Mas não reagiu. Respirou fundo, anotou o horário e salvou o áudio. Mais uma prova. Nos dias seguintes, Daniel parecia flutuar. Acreditava que tudo o que tocava virava ouro. Chegou a comprar um carro de luxo sem consultar ninguém e começou a planejar uma viagem de negócios que, na verdade, seria um reencontro secreto com Júlia. Lara, por outro lado, apenas observava. Ela já sabia onde ele iria, quanto gastaria e até em qual hotel ficaria, graças ao detetive particular contratado por seu pai. Deixe ele ir, disse Álvaro, enquanto analisava os relatórios. Quanto mais confiante ele estiver, mais fundo vai cair. É isso que eu quero, respondeu Lara, fria como gelo. Naquela noite, Daniel chegou em casa animado. Amor, temos muito o que comemorar, disse abraçando-a. Fechei o maior contrato da minha vida. Lara fingiu surpresa. Sério? Que notícia incrível! Ele se serviu de vinho e brindou. Ao nosso sucesso! E completou, olhando-a nos olhos. Eu disse que faria você a mulher mais poderosa do país. Ela sorriu, mantendo o olhar firme. E eu disse que nunca duvidei de você. Mas por dentro, ela pensava, você só esqueceu que quem está te tornando poderoso sou eu, para te ver cair de mais alto. Na manhã seguinte, Daniel saiu cedo, levando a maleta com os documentos falsos. Ele achava que estava indo concretizar o golpe perfeito. Lara o observou pela janela e murmurou, vá, amor, vá cavar sua própria cova. Do outro lado da cidade, no escritório do advogado, Henrique ligou para Lara. O depósito de 15 milhões será feito ainda hoje. Assim que concluir a transação, teremos crime em flagrante. Lara olhou para o relógio. O plano estava quase completo. Perfeito, respondeu ela com um leve sorriso. Deixe ele acreditar que venceu por mais algumas horas. Pela última vez, Daniel teria o sabor da vitória, antes que o mundo desabasse sobre ele com a força de toda a verdade. E enquanto o vilão celebrava, a mulher que ele chamou de ingênua ajustava as peças do xadrez final, pronta para mover o golpe que transformaria seu casamento em uma sentença. Era uma manhã de sexta-feira. O céu de São Paulo estava cinza e o ar pesado, como se a própria cidade pressentisse o que estava prestes a acontecer. Daniel saiu de casa com a confiança de quem acreditava que dominava o jogo. Vestia um terno novo, o relógio caro brilhando no pulso e aquele sorriso cínico estampado no rosto. Hoje é o grande dia, murmurou para si mesmo. Depois disso, ninguém me segura. Lara, ainda na sacada, o observou entrar no carro. Você está certo, Daniel. Depois de hoje, ninguém vai te segurar, porque você vai estar atrás das grades. Às 9h15, ele chegou ao escritório da empresa do sogro.
Cumprimentou os funcionários, distribuiu sorrisos e seguiu para a sala de reuniões onde faria a transferência final. Mal sabia que tudo, absolutamente tudo, estava sendo monitorado, inclusive pelas câmeras escondidas instaladas por Álvaro e Lara. Às 9h47, Daniel abriu o notebook, inseriu as senhas e começou o processo de movimentar os 15 milhões de reais para uma conta no exterior. Enquanto digitava, a porta da sala se abriu. Ele ergueu os olhos, irritado, pronto para reclamar, mas congelou. Lara estava parada à porta, vestida de forma impecável, com a expressão serena e fria. Atrás dela, 2 policiais federais e o advogado Henrique. "O que significa isso?" perguntou ele, tentando parecer calmo. Lara entrou devagar, sem pressa. "Significa, querido, que o seu joguinho acabou." Ele riu nervoso. "Você ficou maluca? Está interferindo nos meus negócios?" Do seu pai. Negócios? Repetiu ela. É assim que você chama roubar dinheiro, falsificar assinaturas e enganar pessoas que confiaram em você? Daniel se levantou, a voz trêmula. Isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Lara se aproximou, colocando o notebook dele sobre a mesa. Na tela, o comprovante da transferência, congelado, registrado em tempo real. Então explica isso, Daniel. Ou talvez prefira explicar lá fora, na frente das câmeras da imprensa. Os policiais deram um passo à frente. Senhor Daniel Almeida, o senhor está preso por fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O mundo dele desabou. O rosto antes confiante agora estava pálido, suando frio. Lara, por favor, você não pode fazer isso comigo, eu te amei. Ela deu uma risada curta, amarga. Amou? Você amou o dinheiro, o poder, o sobrenome Montenegro. E se inclinou um pouco, olhando nos olhos dele. Mas você esqueceu que o amor pode ser cego. Já a vingança, não. Daniel tentou se aproximar, mas foi contido pelos agentes. Enquanto era algemado, ele olhou para Lara, desesperado. Você destruiu minha vida. Ela cruzou os braços e respondeu friamente. Não, Daniel. Você fez isso sozinho. Eu só te entreguei o espelho. Do lado de fora, os flashes das câmeras e o barulho dos repórteres preencheram o ar. Daniel foi levado, cercado por policiais, enquanto Lara permanecia parada, observando-o partir. Não havia triunfo no rosto dela, apenas calma. A vingança estava completa, mas o vazio que restava era imenso. Seu pai se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Acabou, filha. Ela respirou fundo e respondeu. Não, pai. Agora é que vai começar. 3 meses haviam se passado, desde o dia da prisão. O escândalo dominara os noticiários, as revistas e as redes sociais. Genro de empresário é preso por fraude milionária, diziam as manchetes. As imagens de Daniel sendo algemado circularam por toda parte, e a sociedade, que antes o exaltava como exemplo de sucesso, agora o via como o embusteiro que realmente era. Lara, por outro lado, mantinha o silêncio. Não deu entrevistas, não fez declarações. Simplesmente desapareceu da mídia e se concentrou em colocar a vida de volta nos eixos. As investigações revelaram toda a extensão das mentiras de Daniel, as contas secretas, os contratos falsos e até o envolvimento da amante Júlia, que também foi condenada por cumplicidade. Ambos acabaram presos, ele cumprindo pena em regime fechado, ela em prisão domiciliar. Mas mesmo com a justiça feita, Lara sentia algo diferente. Não era alegria, era paz. Certa tarde, sentada na varanda da casa dos pais, ela observava o pôr do sol colorindo o céu em tons de laranja e dourado. O vento leve balançava seu cabelo e pela primeira vez em muito tempo, ela respirava sem peso. O pai se aproximou com 2 xícaras de café. Sabe, filha, eu nunca pensei que veria você tão forte. Ela sorriu de leve. Eu também não, pai. Achei que o amor tinha me quebrado, mas no fim foi ele que me ensinou quem eu sou. Ele se sentou ao lado dela, olhando o horizonte. E agora? O que vai fazer? Lara ficou em silêncio por um instante antes de responder. Vou recomeçar.
Não por raiva nem por dor, mas porque mereço uma vida de verdade. Nos meses seguintes, ela se dedicou à ONG que havia deixado de lado, um projeto social que ajudava mulheres vítimas de relacionamentos abusivos a reconstruírem suas vidas. Cada história que ela ouvia era um reflexo de sua própria jornada, e a cada mulher que encontrava força para recomeçar, Lara sentia que também estava se curando. Certa noite, ao sair de um evento beneficente, um jornalista a abordou. Senhora Montenegro, posso fazer uma última pergunta? Ela assentiu com um sorriso gentil. Se pudesse voltar atrás, teria feito algo diferente. Lara olhou para o jornalista, pensou por alguns segundos e respondeu com serenidade. Eu teria confiado mais em mim mesma, porque quando uma mulher aprende o valor que tem, ninguém nunca mais a engana. O jornalista sorriu e ela entrou no carro com o coração leve. Enquanto o motorista seguia pela avenida iluminada, Lara olhou pela janela e viu o reflexo do próprio rosto, firme, sereno, transformado. Pela primeira vez desde aquele dia terrível, ela sentiu vontade de sorrir de verdade. A vingança havia acabado, mas a vida estava apenas começando. E ao fundo, as luzes da cidade pareciam sussurrar uma única frase. Às vezes, Deus permite a queda, apenas para te ensinar a voar de novo.